Oi, tudo bem? Eu sou o Ibrahim Kalas. Meus amigos e as pessoas próximas a mim me conhecem como Ibra e eu vou ser o host aqui desse podcast. Eu me chamo Najib Kalas. Um ex-militar que lutou na Guerra Civil do Líbano. Eu participei da guerra porque praticamente eu nasci dentro da Guerra do Líbano. Para você que chegou aqui agora e está tentando entender o que está acontecendo, aqui a gente vai contar um pouco da história do meu pai, que é um ex-militar libanês que lutou na Guerra Civil do Líbano. E para poder explicar um pouco melhor todo aquele imbróglio, onde a gente nunca consegue definir exatamente o porquê do conflito, a gente chamou aqui uma pessoa que estava literalmente dentro da trincheira. Então, Najib, que agora eu vou só te chamar de Najib, né? Não posso mais chamar de pai. Você pode se apresentar pra gente, explicar um pouco melhor quantos anos você tem, quanto tempo você tá no Brasil, de onde você veio lá no Líbano. Vamos contextualizar todo mundo pra gente poder ficar na mesma página e dali seguir junto dentro dessa história? Perfeitamente. Eu me chamo Najib Kalas. Eu nascido no Líbano, naturalizado depois de 38 anos, brasileiro. Recentemente, já tem um mês que chegou a minha carteira. Eu nascido em 1965, porém já vou fazer 59 anos. Eu vim para o Brasil em 1986, eu tinha 21 anos. Nasci no Líbano, numa cidade pacata no extremo norte do Líbano, fronteira com a Síria, chama Kaa. Escreve assim Q-A-A ou K-A-A ou K-A-H, conforme as pessoas entendem. Nascido de uma família grande, nós somos 11 irmãos, espalhamos pelo mundo, metade da família na França, eu e mais um irmão aqui, tem gente no Líbano, tem gente em Dubai. Eu participei da guerra porque praticamente eu nasci dentro da Guerra do Líbano, né? Então, vou tentar trazer para vocês, elucidar alguns fatos. Essa ideia que o Oriente Médio vive em guerra e tal, não é bem assim. Na medida possível, nós vamos trazer luz aos acontecimentos atuais que, na verdade, foram gerados há 120 anos atrás. Legal. Eu vou fazer aqui o papel da pessoa que não conhece essas histórias, apesar de eu conhecer muitas delas, né? Eu vou completar 30 anos esse ano e acho que a minha vida inteira eu fui ali consumindo muito dessas histórias, até uma paixão que eu tenho pela geopolítica, acho que é graças à nossa convivência, os nossos bate-papos. Então, pela sua perspectiva, a gente vai acompanhar mais ou menos quais fatos da guerra, né? Quais momentos da sua vida foram atingidos pela guerra. Na verdade, minha vida, ela se misturou com a guerra. Porque a Guerra Civil no Líbano ela eclodiu em 1975, quando eu tinha 10 anos. Mas antes disso já tinha a Guerra de Yom Kippur entre Israel e a Síria, que aconteceu um episódio em cima da escola onde eu estudava. Isso eu tinha só 8 anos de idade. Com 10 anos, criança começa a misturar a brincadeira com os primos, com os amigos, com os alunos da escola. Tudo gerava em torno da guerra. Só para você ter uma ideia, uma vez a professora me viu escrevendo, né, tal, e não estava prestando atenção na aula dela. Ela foi na mesa, viu, eu estava traçando uma estratégia de defesa da cidade, trincheiras, onde coloca trincheiras, uma criança de 10 anos pensando em como defender a cidade. Então, e isso me acompanhou quando nós saímos da cidade natal por causa da guerra e nós fomos a Beirute. Esse crescimento com 12 anos de idade, 13 anos de idade, eclodiu a guerra de novo. Com 14 anos de idade eu estava numa escola interna nas montanhas, onde também, já com 14 anos, a milícia cristã estava nos convocando para ir ajudar. Com 17 anos, eu já estava no exército libanês e participando efetivamente com a Guerra Civil. Então
Então não existe uma história de Najib sem guerra. Não. Você pegou de ponta a ponta ali nos 21 anos que você viveu no Líbano, né? Nos 21 anos, acho que do nascimento ao dia que eu deixei o Líbano, eu participei da... E assim, a gente sabe que a guerra ela não passa despercebido por ninguém, nem por nós que estamos aqui atrás de uma televisão assistindo, muito menos para alguém que viveu não só num país em guerra, mas dentro da guerra, né? Então, você acha que ela te ensinou o quê? O que você acha que a guerra forjou em você, construiu? Forjou muita coisa, porque o seguinte, de um lado, você tem essa fortaleza de que eu, graças a Deus, não tenho medo de nada, né? Por quê? Porque aquele que viu a morte por perto vai ter medo de quê? Nem da morte eu tenho medo. Mas eu me emociono com as pequenas coisas. Na guerra você tem que ter sangue frio, tem que ter coragem, tem que ter esperteza e tal. Aí, trazendo para a vida civil, eu valorizo as mínimas coisas pequenas, né? Eu valorizo. E essa paciência que eu tenho com as coisas, eu acho que eu trouxe dessa forja. Eu imagino que, como eu já ouvi, né? Eu prometi que eu ia fingir que eu nunca ouvi nada, né? Mas como eu já ouvi muitas vezes ali dentro de casa, né? No cotidiano, lá, como vocês viviam um dia de cada vez, então cada dia podia ser o último, né? Vocês tinham que encarar dessa forma. Então, uma refeição, um jogo de futebol, uma festinha, qualquer coisa, ela era valorizada ao extremo, porque aquele dia era único, né? Exato. Essa é a rotina de alguém que... É exatamente isso. As pessoas aqui querem, vamos dizer assim, valorizar o ter e eu particularmente, eu valorizo esses momentos. Você me conhece, na hora da comida, por exemplo, eu não nego nada. Por quê? Porque eu falo assim, aquele que tirou do lixo um pão e bateu um pouquinho e colocou no fogo para matar qualquer bactéria e comer, né? O que vai diferenciar um arroz do feijão, da carne, seja vermelha ou branca? Esse é inconcebível para mim. Então, é isso. Esses acontecimentos ao longo da vida, ele deixa marca. E graças a Deus, no meu caso, não deixou marca negativa, porque é o seguinte, em todos os momentos que eu estive em combate, se eu olhava para trás ou pegava o binóculo, conseguia enxergar a casa da minha mãe, do meu pai. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou defendendo a minha casa, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Agora, se você pega um soldado americano que acabou de cair uma bomba perto deles e o amigo dele perdeu a perna, ele viu o amigo sem perna sangrando daquele jeito. Daqui a pouco, quando acalma a situação, ele fala assim, o que eu estou fazendo no meio do deserto do Iraque? A troco de que eu estou aqui? Essa é a grande diferença. Tanto que, no meu caso, graças a Deus, não tive alteração nenhuma. E esses soldados americanos, ou outros também, você vê que eles chegam, depois de anos, começam a sair atirando em todo mundo e tal. É realmente um negócio bárbaro, não é nada fácil, mas você tem motivo para estar ali. Sim. Né? E esse motivo te dá essa força toda. Exatamente, eu ia até mencionar o caso dos soldados americanos, que a gente sabe que é um trauma que a gente vê muito em filme também, né? Fica muito claro ali que essa falta de uma motivação real, né? Talvez em algum momento você perceba que você está ali por causa de um barril de petróleo, isso deve acabar com o emocional de alguém. E eu acho que essa fortaleza mental que você adquiriu era justamente por você ter uma certeza absoluta de que você estava ali defendendo a sua casa. Então, essa coisa de, tipo assim, eu tô aqui no front, porque atrás de mim tem minha mãe, tem meus irmãos, isso eu acho que mantém uma pessoa sólida muito mais do que uma pessoa que tá lá por motivos que não são propriamente dela, né?
Eu acredito, em toda a minha trajetória, eu lembro que um momento só na minha vida que achei que eu não ia sair vivo. Num momento só. A situação estava dramática e eu lembrei que o meu sobrinho tinha nascido recentemente e eu não conhecia ele ainda. E eu pensei assim, Wissam, você não vai conhecer teu tio, né? Momento depois, Najib, para com esse pensamento, né? Vamos, bola para frente. E foi esse o único momento que eu me lembro que eu achei que não ia sair vivo da guerra. E foi em qual contexto? Era uma batalha perdida? Não, mas uma batalha brava que durou 21 dias. Nós vamos chegar nela. Essa é uma das batalhas mais sangrentas, mais bravas que eu participei, porque foram 21 dias ininterruptos, né? Aí eu subi para esse combate numa missão de atirador de mísseis antitanque. E o local lá não permitia muita manobra de mísseis. Aí o comandante pediu para mim ser atirador antitanque, mas pelo RPG-7, que hoje em dia a gente vê todo dia nos filmes ou nos combates. É uma bomba, um lançador russo. Aí assumi, eu me desloquei da equipe que eu subi para o combate. Aí perder meu rastro. E como esse combate durou muito tempo, minha mãe, meu irmão, que era oficial do mesmo batalhão, ele não estava conseguindo me localizar vivo ou morto onde eu estava. Ele chegou a ir até nos hospitais e procurar nas gavetas dos que desceram mortos. Né? Eu ia fazer mais perguntas, mas eu acho que a gente vai começar a dar muito spoiler, né? Porque eu acho que aqui, ao longo do podcast, a gente vai construir uma história cronológica, né? Isso. Então, vamos pegar da infância, da entrada na guerra, até os combates mais ferozes, que aí já era um militar formado, né? E treinado. Então, para não pular a etapa, eu vou me abster da pergunta agora. Mas gera muita curiosidade, né? Todo mundo fica querendo, mas e aí, o que aconteceu? Esse combate, né? Mas, assim, então, para a gente dar um início mais cronológico a essa conversa, eu acho que seria interessante a gente colocar aqui a pergunta na mesa, né? Como é que a guerra ela se deu início, de onde surgiu o confronto, e foi sempre o mesmo motivo? Ou a guerra ela teve uma metamorfose, ela foi se modificando ao longo dos anos e perdendo o sentido do início, ganhando um outro sentido mais para o meio? Eu vou começar pela última pergunta. Todas as guerras se modificam ao longo do tempo. Elas começam com um ideal, ou um motivo, às vezes, até justo, mas no decorrer do tempo começa a entrar as forças políticas e principalmente a força do dinheiro no meio, aonde começa a surgir os senhores da guerra, porque em N filmes, em N episódios na vida, a gente sabe que existe gente que ganhou muito dinheiro na guerra. Aí e nesses casos, eles não querem que a guerra pare, que ele quer que continue ganhando dinheiro. Não importa se está morrendo crianças, idosos, mulheres, gente que não tem nada a ver com a guerra ou não, ele quer ganhar o dinheiro dele. Ou isso que aconteceu. E o poder, né? Todo mundo quer o poder. Então, todas as guerras começaram por um motivo ou por um jeito X e acabou se modificando. A guerra civil no Líbano, ela começou oficialmente, na verdade, dia 13 de abril de 1975. Agora, mais para frente a gente pode falar os motivos que ela começou, né? Dia 13 de abril de 75 começou quando um grupo de palestinos atirar na entrada de uma igreja no pessoal do Partido Falange Cristão e matar um líder. E isso foi em que região? Esse em Beirute. Aí, imediatamente, a Falange Cristã já estava, porque o borbulho da guerra já estava, os tambores da guerra já estavam soando, estavam batendo já.
aí já tinha armamento na mão das pessoas. Não é tanto quanto depois, né? Mas tinha pouco. Eles atiraram num ônibus carregado de palestinos e mataram tanto deles. E depois disso, quando eles carregaram esses mortos para eles levar eles para a Síria, emboscar eles numa outra região e também mataram. Houve um combate e mataram mais 28, se não me falha a memória. Mas isso aconteceu no dia 1º de julho de 75, 3 meses depois. A minha cidade, que ela no extremo norte do Líbano, ela inteirinha católica, né? Ela não... uma coisa interessante para pontuar, que no Líbano existe uma delimitação um pouco geográfica, do tipo, a gente tem cidades mais católicas, a gente tem cidades islâmicas, né? Não é necessariamente uma regra, mas a gente sabe que tem cidades mais e menos, né? Mais ou menos isso. Exato. O Líbano, até 1950, 60% da população era cristã. Uhum. Mas ao longo das guerras que aconteceu, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e outros episódios, os cristãos eles imigraram mais e procriar menos. E os muçulmanos eles imigraram menos e procriar mais. Aí hoje o balanço mudou. Hoje 60% da população é muçulmana e 40% da população é cristã. E o que você se referiu tem muito a ver, você tem cidades inteirinhas cristãs, tem bastante cidades que tem meia-meia, mas até no meia-meia tem bairro cristão e bairro muçulmano. Igual a cidade de Fek, que a maioria absoluta dos libaneses que moram aqui em Itajubá são de Fek, ela tem 2 bairros. O bairro muçulmano tem a mesquita, tem minarete, o bairro cristão tem a igreja e tem as torres da igreja. Sim. Então aí dá para distinguir bem rápido. Mas o que aconteceu? Por que o ataque à minha cidade natal? O Muammar Gaddafi, ele patrocinou o ataque contra a minha cidade natal, ele dando dinheiro. Naquela época, em 1975, dizem que era 2,5 milhões de dólares. No intuito que, se liquidasse a minha cidade natal, tem mais 2 cidades que têm menos força tal, eles anunciaram a criação do Estado Islâmico do Líbano. Esse era o intuito disso. Aí, o que eu lembro? Eu tinha um menino de 10 anos, porque dia 1º de julho, eu faço aniversário dia 23 de julho, então faltava 20 dias para fazer 10 anos. Eu lembro quando começou as notícias a chegar na cidade que os rebeldes querendo atacar. Um primo direto, era o prefeito da cidade. Ele foi tentar, com a ajuda do meu pai e outras pessoas da cidade, tentar entender o motivo, tentar colocar ponto para não acontecer isso, não conseguir. Na volta, eu lembro era 2 horas da tarde mais ou menos, a minha mãe tinha feito até um prato que até ao longo dos anos nós chamamos ele prato da guerra, né? Mas isso ficou conhecido dentro da sua casa como prato da guerra. Prato da guerra dentro da minha casa. Aí quando o meu papai chegou em casa, aí começou as primeiras bombas explodirem. Aí ele... para nossa casa era uma das últimas casas de uma cidade pequena, pacata, tinha acho que 7 mil habitantes. Levou a gente para dentro da cidade numa casa de uma tia, que é uns 200 metros para dentro, mas não fica muito no fronte, porque acabou a nossa varanda servir de escudo para o meu pai combater. Então, no caso, o seu pai ele ficava ali ele estava ali como uma barreira já era uma barreira para a entrada na sua casa. Exato. Na verdade, o que acontece? Não tinha organização nenhuma. Então, todos os homens saíram, cada um no bairro dele, e escolheram um lugar para fazer barreiras e poder atirar sem ser mortos e tal. As mulheres começaram a fazer sanduíches para poder levar para o fronte.
E aí eu lembro assim, quando nós fomos para casa dessa tia minha, e começou o barulho de tiros, e bombas, e tiro de grosso calibre, .50, etc. Lá para as 5 horas da tarde, eu e o Michel, nós fomos na casa para ver o que está acontecendo, né? Moleque, 10 e 12 anos. Aí nós vimos os homens no muro, perto de casa, né? Entrincheirados. Aí meu pai pediu para a gente fazer um café para eles. Aí nós fizemos um café, levamos para eles, eu lembro certinho, como se fosse hoje. 14 xícaras, né? Aí, e meu pai, quando fizemos um café, falou, não, volta para casa da tia. Aí voltamos, eu lembro assim, a gente deitado, e as casas antigas no Líbano tinham uma janela no alto, uma janelinha no alto, é uma casa feita de barro. Aí o brilho das bombas a gente via pela janelinha, né? Até caiu uma bomba pertinho e tal, e eu me recordo que assim, para 4 da madrugada, acho que os rebeldes viram que eles não conseguiram entrar na cidade, aí descarregar tudo que eles tinham de munição em cima da cidade e recuar. Isso durante a noite, eles terminaram o que eles tinham de munição para ver o que eles conseguiam. Exato. E depois tocarem em retirada. Exato. Então quem segurou esses rebeldes, no caso, foi a própria população da cidade que se armou. A própria população da cidade. E foi pro fronte e encarou o inimigo. Não tinha soldados, não tinha exército, não tinha polícia, não tinha nada. Né? Exato. Aí meu pai conta várias histórias ali, porque depois ele recuou para casa, ele ficou praticamente sozinho, e nós temos uma varanda assim, ele ficou entrincheirado na varanda, apontando a arma dele, que toda a casa praticamente tinha arma, mas era a arma da Segunda Guerra Mundial. Né? Era fuzis alemão e fuzil inglês, são aqueles... Já era um pouco desatualizado. Então, não tinha nada de automático, raro que tinha alguém com HK-47, uma coisa assim, né? Aí, no que amanheceu, né, nós corremos para ver o meu pai. Ao sair para a rua, já deparamos com os homens trazendo um dos que morreram em combate, carregados numa... não tinha maca, né? Não tinha nada preparado, carregando ele numa escada, né? Levando ele para casa dele para velar e tal. Aí nós fomos para... Mas uma dúvida, o número de baixas nessa noite foi grande? Morreram 7 da minha cidade natal e dizem que morreram 85 dos rebeldes que estavam atacando. Que como eles estavam se movimentando, eles eram alvo fácil. Como o pessoal da nossa cidade estavam entrincheirados, eram mais difícil de ser atingidos e mais fácil mais estabilizados, né? Nossa, e assim, é uma coisa sabida por todo mundo, né? O povo libanês, ele tem muito isso de, tipo, um povo corajoso, um povo que vai pro front se necessário, né? Então, se eu ouvir que numa invasão rebelde morreram 80 rebeldes e os nativos ali, os municipais, morreram 7, né? Quer dizer... na minha concepção, são dois pontos. Aquele que está defendendo, ele está mais fácil de se proteger né? E aquele que está em movimento vai ser mais fácil de ser atingido. 2, sempre aquele que tem razão, ele consegue se segurar mais, né? Talvez ele tenha mais certeza do que ele está fazendo. Exatamente, ali, né? Exato. Isso que aconteceu em todos os episódios que eu passei. Em todos os episódios que eu passei, nós éramos de um número menor, armamento a menos, e assim mesmo nós conseguimos segurar a barra. Então, baseado nisso, eu acho que toda vez, se a gente vê, por exemplo, em Vietnã, os americanos usavam B-52 para jogar napalm, para queimar todas aquelas florestas e bombas que não acabavam mais tal, e acabaram perdendo a guerra para quem? Alguns soldados que não tinham veículos, eles estavam entrincheirados em túneis. E em 1975 nós vimos a retirada em Saigon, de cima da embaixada americana. Pelo menos depois eles fizeram o filme do Rambo para limpar um pouco a barra. Exato.
Mas o que então assim, a gente voltando, né, nesse ataque à minha cidade, que começou o borbulho na minha cabeça, nós subimos para casa, nos encontramos com meu pai. Aí ele saiu para vasculhar em volta da casa para ver se ainda tem algum rebelde e pediu para a gente fazer um chá. Quando ele estava vasculhando, ele olhou para o outro lado da cidade e viu a casa da irmã dele pegando fogo. Nossa. Aí ele pediu para a gente segurar um pouquinho, começou a chegar gente do bairro, aí já nós ficamos na casa. E ele foi, pegou o carro e subiu na casa da irmã dele. Encontrou a irmã dele. E nesse episódio também é engraçado que o pessoal atirar nele, achando que ele é um dos rebeldes, porque ele foi lá pro outro lado. Aí quando Fogo amigo, né? Fogo amigo. Quando chegou na casa da irmã dele, viu a irmã dele sozinha, ela já era de idade, pegando numa caixa d'água na lata e jogando, porque os rebeldes botaram fogo na casa dela. Ela estava sozinha, ela ficou na casa, não saiu. Ameaçaram ela de matar e outras coisas, e assim mesmo ela não saiu. Aí botaram fogo na casa dela e ela foi apagando o fogo sozinha, sem ninguém. Aí ele chegou, já começou a ajudar, chegou mais gente e ajudar. Nesse momento, aí começou a chegar o exército, lá para as 9 da manhã, 10 da manhã, começou a chegar o exército e restabeleceu um pouco a situação. A partir daquele momento, começaram a tirar a guarda, cada bairro começou a fazer um rodízio. Começaram a tirar a guarda na nossa varanda. Aí... Então você tava vendo naquele momento, criança, a guerra de dentro da sua casa. Dentro da minha casa. Então é o seguinte, eu tenho uma foto icônica, né? Minha mãe amassando... A gente vai colocar a foto, né, aqui, em algum lugar. Amassando para fazer pão árabe. E o meu irmão, o Michel, já tinha... Olha a situação. O Michel tinha... meu irmão, logo acima de mim, ele já estava com passaporte para vir para o Brasil. Já estava com a passagem comprada para o dia 7 de julho. Uma semana depois, para ele sair da minha cidade e ir no aeroporto, foi uma situação assim caótica para poder levar ele. Aí nessa foto eu falo assim, icônica, porque assim, a minha mãe, alguém contou uma piada qualquer, minha mãe estava dando gargalhada, e o meu irmão de 14 anos, na época, ele estava com AK-47 entre as pernas, dentro de casa. Né? E tem na foto tem ao lado dele que era soldado do exército, já tinha dado baixa e estava lá. Então eu lembro, então é isso. Uma vez esse meu irmão José, ele estava deitado e colocou a AK-47 dormiu, enrolou a AK-47 na mão dele assim, né? E deitou. Aí eles, para sacanear um pouco com ele, eles desenrolaram e roubaram a arma dele. Depois de acordar, ele falou, cadê a arma? Tá, desse jeito. Então, assim, começa com brincadeira. Menino de 10 anos está ali junto. Fala, se você é corajoso, você carrega a arma, quero ver. Aí o menino de 10 anos carrega uma arma. Daqui a um pouco não, agora já está carregando a arma. Então, agora para ser mais corajoso, ele vai ter que ir conosco fazer patrulha na plantação de Damasco, que a minha cidade é a capital de produção de Damasco no Líbano. Ela tinha bastante... E nesse episódio, a partir desse dia, eles cortaram a nossa água e secou toda a plantação de Damasco, porque a água vinha de uma cidade muçulmana. E como a guerra ela teve esse início com esse cunho religioso, então, para poder prejudicar aquela cidade que era cristã, corta a água e deixa eles passar sede. Exatamente. E assim, a gente aqui, né, contextualizando também para quem estiver ouvindo, a gente ri, a gente tenta inserir algum tipo de humor nessas questões, porque senão realmente fica uma coisa muito carregada. Porque se você contextualiza igual um irmão que vê a casa da irmã pegando fogo, né? Uma mulher... senhora já de idade que foi ameaçada e que está ali apagando a casa com uma lata de tinta, um incêndio dentro de casa. São histórias assim que a gente, olhando aqui agora, 40 anos depois, a gente consegue contar com uma certa leveza, né? Mas tentar
tentar materializar aquele momento na nossa cabeça, tipo assim, como que eu me sentiria numa situação dessa? Eu acho que é aí que a gente começa a entender a densidade do que estava acontecendo, né? Sem dúvida, porque cada episódio, cada historinha, cada momento, né, eles têm vidas, tem gente que sofreu, que tem, né, não é fácil, a guerra, ela arrasa a família, arrasa cidades, arrasa um país, né? Não é nada saudável. Olha o que está acontecendo na Ucrânia, olha o que está acontecendo em Gaza hoje, né? Não é fácil. Já morreram, só de povo de Gaza, já morreram 35 mil pessoas em 6 meses. Né? Gente pra caramba, e são famílias, e muitas vezes, né, eu penso nesse contexto do Líbano que você descreve também, muitas vezes são pessoas que estão ali porque não tinha onde estar, né? Estou aqui porque nasci, né, vivi aqui, e se eu pudesse eu estaria em outro lugar, mas não tem condição. Então eu trouxe essa pauta para dentro da conversa também, porque às vezes muita gente pode ver e falar assim, mas, né, não é uma coisa para rir, né? Mas às vezes a gente tenta rir um pouco para poder pelo menos tirar um pouco dessa carga toda, né? Que eu acho que é uma coisa muito pesada. E eu lembro de um episódio que você já me contou, e aí eu não sei se foi exatamente nesse mesmo momento, que é quando vocês estão na plantação de damasco, colhendo damasco, e aí vocês veem os soldados sírios, né? Mas isso foi em outro momento? Não, esse foi em outro momento. Esse foi no dia 22 de outubro de já 76. Quase um ano e meio depois, né? Quando o exército sírio entrou no Líbano no intuito de estabelecer a paz, né? Aí eu estava na plantação de Damasco, pertinho de casa. Aí, aqui até arrepio. Aí, de repente, eu vi soldados embaixo... Você estava em cima da árvore, ele caiu. Não, na verdade, eu estava embaixo, aí eu vi os soldados entrando na plantação, assim, no formato de combate. Aí eu corri para casa e avisei minha mãe. E a minha avó estava morando... Mas os soldados não viram vocês? Não. Aí a minha mãe, a minha avó estava lá, meu avô, estavam num quarto da casa, casa grande. Meu pai já estava em Beirute, estabelecendo um lugar para a gente poder sair daquela situação. E eu estava o mais velho, porque o Michel já tinha vindo para o Brasil, o José foi para cima, já tinha ido para Beirute. Aí nós tínhamos uma arma. Aí eu corri, avisei a mamãe. Aí nas casas antigas no Líbano não tinha camas, tinha colchões que abria feito de tudo de lã de carneiro. Aí abria para dormir e dobrava e colocava num armário específico para isso. Aí minha mãe pegou a arma e enfiou entre 2 colchões, eu lembro certinho. Aí os soldados sírios entraram. Logo em seguida, passou algumas horas? Ou... Nada, 10 minutos, 15 minutos. Eles até entrar no quarto dos meus avós, né? Também abrir gavetas e tal, mas graças a Deus não mexeram no armário, né? No guarda-roupa onde guarda os colchões, e acabou não mexendo na arma nossa. Mas também aí deixa uma situação também tensa, né, o tempo inteiro, até eles sair das casas. Algumas casas acharam armamento e tal, eles levaram, mas era a nossa forma de defesa. Eu remonto esse episódio que você está descrevendo aquelas cenas de filme, né, que você viu uma situação acontecendo ali na frente dos seus olhos, correu para avisar, e aí foi aqueles minutos que você teve de vantagem com relação a eles, o suficiente para esconder uma arma, porque aí ali com certeza teve um interrogatório de vocês têm arma, quem vocês estão apoiando. Lógico, eles perguntaram para minha mãe, perguntaram até para os meus avós, que já eram bem idosos, né, e estavam até de cama. E eu também, como criança, né, tinha 11 anos na época já, perguntar se tem arma na casa, eu neguei, né, a nossa única forma de defesa que nós tínhamos,
né? Então, ela estava dentro de um guarda-roupa de pé, a minha mãe correu e enfiou dentro do colchão, aí escapamos com essa. Mas aí, esse episódio da Síria entrando no Líbano para fazer essa missão de paz, eles começaram então de cima para baixo, de A em direção a na Beirute. verdade, eles entraram em A como, não me recordo, porque eu era bem pequeno, porque tempos depois, a Liga Árabe criou uma força de paz, com maioria de soldados sírios, mas se tinha também egípcios, jordanianos, sauditas e kuwaitianos e até iraquianos, para poder estabelecer a paz, acabar com a guerra. E realmente eles acabaram com a guerra em 76, final de 76 para 77. Depois começaram a se retirar um país depois do outro e ficou só o exército sírio. Aí vem a cabeça do Hafez Assad, que é o presidente da Síria, domar o Líbano para ele. Certo. É bom a gente pegar esses nomes também e esses anos, porque aí a gente vai colocando na imagem para as pessoas poderem linkar também o nome, a pessoa e a data, né? Então, o Hafez Assad, que é o presidente da Síria na época, é o pai do Bashar Assad, que é o presidente da Síria hoje. Eles, pai e filho, estão no poder desde 1968, né? Até hoje. Então a Síria é uma ditadura, né? Não, sem sombra de dúvida. Todos os países árabes, praticamente, agora tirando o Iraque, que está tendo eleições no norte da África, mas se você pega a Arábia Saudita, é um reino absoluto. Se você pega Bahrein, Kuwait, todos eles assim. Jordânia, reinado absoluto também. Aí, mas isso que gera esse conflito, eu acho. Porque nos países que tem democracia de verdade, democracia pura, onde troca o primeiro-ministro ou o presidente da república, por exemplo, na Tunísia. A Tunísia é uma democracia. Você não ouve falar de guerra na Tunísia. Sim. Né? Mas nos países onde tem ditador, sempre ele quer zelar pelo poder dele, aí sai uma força política querendo, não, tem mais gente que merece também participar. Aí ele fala não, aí começa o conflito. Sim, não, com certeza. E então quer dizer que existiu um acordo de paz, mas que depois o poder subiu a cabeça daquele que estava comandando esse acordo, no caso o presidente, vamos chamar assim, da Síria, e aí ele teve a brilhante ideia de, então vamos dominar o Líbano. Exatamente, onde o que aconteceu na Guerra do Líbano? A Guerra do Líbano durou 15 anos, de 1975 a 1990. Porém, não é 15 anos de combate contínuos. Teve o chamado Guerra dos 2 anos, que é 75, 76. Depois deu uma acalmada em 77. Explodiu de novo em 78, que aí foi chamada Guerra dos 100 dias. Depois deu uma acalmada, voltou a explodir em 80, 81. Deu uma acalmada, aí Israel entrou em combate, chegou a tomar Beirute dos palestinos em 1982 e foi desse jeito. Então, tipo assim, um período de calmaria e um período de guerra, de combate. Um período de calmaria e um período de combate. Porque eu acho que nenhum lugar se sustenta o tempo todo em combate, né? Porque é o seguinte, principalmente numa guerra igual a Guerra do Líbano, que ela se travou também em Beirute, capital, se a gente remete à atualidade, na guerra da Ucrânia, eu aposto para você que em Moscou não estão ouvindo as bombas, nem em Kiev. Agora, anteontem atacou Kiev, mas assim, o combate estava à distância. No nosso caso, não. Qualquer bomba em Beirute já estava sendo ouvida e vista a quilômetros, né? Porque no centro da capital. Então, assim, por exemplo, hoje na guerra da Ucrânia, ela está praticamente contínua há 2 anos, mas no fronte entre 2 exércitos. Sempre os civis também tomam na cabeça. Por quê? Todas as cidades que a Rússia tomou hoje da Ucrânia,
eles já não têm mais civis. Não tem mais civis. Eu lembro quando nós tomávamos uma cidade, por exemplo, quando chegávamos na cidade não tinha mais civis. Era uma cidade fantasma. É uma cidade fantasma. E a gente precisava entrar em todas as casas. Por quê? Porque você não pode deixar uma casa fechada para trás. Você não sabe o que tem lá dentro. Então, aí a gente abria as casas e vasculhava a casa, né? Então, assim... Isso já você na figura do militar combatente. Na figura do militar, tô falando assim. Então, assim, os civis que acabam mais sendo prejudicados nessas situações. Sim, eles têm que abandonar a casa, emprego e ir para nem sabe onde, né? Então, muitas vezes sair sem documento, sem dinheiro, sem história, sem fotos, documento da própria casa, escrituras, sabe assim? Numa cidade arrasada hoje, igual o Gaza, por exemplo, onde vai achar a escritura das casas? De quem que é o quê? De quem é quem, exatamente. Depois que abaixa a poeira e a pessoa quiser voltar, como é que ela volta? Exato. E assim, eu fico ouvindo as coisas e fico com vontade de fazer mais perguntas, né? Eu não gosto de ficar dando spoiler também, mas, por exemplo, tem algum episódio, algum recorte de algo marcante que você... na postura ali já do militar, da pessoa que estava combatendo, vocês entraram numa casa, acharam alguma coisa que te marcou, que você falou, nossa, isso aqui é... Na verdade, a gente não estava... nós não estávamos em busca de território. Nós estávamos, em 90% dos casos, em estado de defesa. Sim. Né? Mas, assim, ao longo dos combates, logicamente, aconteceu alguns casos que mais para frente a gente, na medida que a gente vai chegando em cada combate, eu posso comentar alguma coisa. Que agora, se de instalo, não estou lembrando. Então, eu acho que na hora que a gente estava conversando sobre como é que essa guerra se deu início, e aí eu fiz várias perguntas, uma em cima da outra, e você acabou pegando um gancho de que as guerras elas não têm uma mesma motivação de ponta a ponta, né? Só que aí eu acho que a outra parte da história ficou um pouco nebulosa. Eu acho que não ficou claro, e se a gente puder voltar ali, entender exatamente a origem dessa guerra, né? Por que a guerra, pelo menos do Líbano, hoje a gente faz esse recorte do Líbano para nos próximos episódios tratar do Oriente Médio como um todo, mas por que a do Líbano começou? O que foi o gatilho para que essa guerra começasse? Então, no Líbano, com as guerras árabe-israelense, imigraram para o Líbano mais de 400 mil palestinos. E os palestinos, eles ficaram em acampamento, em tendas inicialmente, e depois eles se ergueram prédios, concreto, etc. E o que aconteceu? Em 1964, foi criada a OLP, Organização da Libertação da Palestina, com a presidência do Yasser Arafat. Certo. Aí, eles, quando viram que meio impossível derrotar Israel e voltar para a terra deles, eles optaram inicialmente falando, então vamos para a Jordânia. Tinha muitos palestinos na Jordânia, tanto que agora tem a Cisjordânia, tudo ali era praticamente um emendado com o outro. Aí aconteceu, eles tentaram tipo espécie de um golpe contra o rei da Jordânia, e aconteceu o episódio do Setembro Negro, né? Isso conhecido na história, tal, que qualquer um que digita Setembro Negro vai encontrar. Como Setembro Negro, o rei da Jordânia, ele pessoalmente pegou o avião, porque ele era piloto, e bombardeou os campos de refugiados palestinos. O rei da Jordânia. O rei da Jordânia, o pai do rei atual. E Yasser Arafat fugiu da Jordânia, de Amman, para Beirute. Mas nessa época também, com patrocínio da Liga da Liga Árabe, né, que é a Liga dos Países Árabes, criaram no Cairo, numa reunião, criaram um documento, um Tratado do Cairo. O que é o Tratado do Cairo? O Tratado do Cairo
permite aos irmãos palestinos se armarem para combater o inimigo único do povo árabe, Israel, né? Tá bom, e aí? Então, o país que assinou tem que permitir que eles se armassem. Bom, o Líbano, como na Constituição libanesa ela se baseou, a França, na época, ela quis proteger os cristãos, aí ela deu para eles a presidência do país. Aí o presidente do país tem que sempre ser cristão maronita. O presidente do parlamento muçulmano xiita e o presidente e o primeiro-ministro muçulmano sunita. Nossa, então se as pessoas elas já acham difícil de entender o nosso sistema político aqui, que ele tem lá suas nuances, mas é mais simples. Imagina isso, que você tem uma porcentagem religiosa para cada cargo. Para cada cargo, inclusive para número de deputados, 6 cristãos, 5 muçulmanos. Aí o primeiro, vamos dizer assim, nos ministérios mais importantes, se um ministério importante é de um cristão, tem que ter um ministério importante para o muçulmano e etc. Aí, o que aconteceu? Nessa situação, os muçulmanos puxaram sardinha para o lado dos irmãos deles, palestinos. Na Síria, aconteceu de eles se armarem, mas eles se armaram com HK-47. No Líbano, não. Armaram com mísseis Katyusha, mísseis Grad, antiaéreo, .50, antiaéreos Su-23, né, de duas pontas. Né? Quando o lado cristão alertava que isso não é bom, aí os muçulmanos puxavam para os irmãos deles. Mostrava o tratado. Por exemplo, na Jordânia, também se armar, mas minimamente perto do que no Líbano. No Egito, nem se armar, porque tinha o deserto do Sinai inteiro entre a civilização e a cidade de Gaza. Então, para eles fugir para o Egito, eles tinham que atravessar o Sinai, né? Tá certo que o Moisés levou 40 anos, mas agora leva algumas horas. Hoje em dia o pessoal tem o mapa, aí vai ficar complicado. Fica complicado. Então, tinha esse contingente de palestinos lá, e eles tentaram influenciar na política libanesa. Por exemplo, o episódio que aconteceu nas Olimpíadas em Munique, tudo foi elaborado, tudo foi planejado no Líbano. Tanto que o revide de Israel contra o OLP, tudo aconteceu no Líbano, né? Quando mataram a liderança daquela operação. Então, o Líbano estava, vamos dizer assim, mergulhado na guerra árabe-israelense, na hora que não perdeu, no início, não tinha perdido nada do território. Síria perdeu o território para Israel, Egito perdeu todo o Sinai, Jordânia perdeu a Cisjordânia, mais algumas partes. Líbano não tinha perdido. Isso porque, né? O Líbano estava no epicentro do conflito. Estava no epicentro do conflito. Aí o que aconteceu? Essa presença desses palestinos estava influenciando dia a dia, tanto que Israel, por exemplo, atacou o aeroporto de Beirute em 1972 ou 73, se não me recordo a memória. Quando eles tentaram fazer um levante, os palestinos, o exército libanês estava coeso ainda, ele revidou e colocou eles no devido lugar. Mas em 1975 não teve essa sorte, né? Por quê? Porque a guerra camuflada, escondida entre as lideranças, né? As lideranças muçulmanas e cristãs, estava a todo vapor nesse momento. Aí, o que você perguntou, motivo? Aí começa a entrar o Muammar Gaddafi da Líbia, né? Ele tinha a ascensão dele ao poder em 1968, e nós estamos falando de 1975, 7 anos, e ele tinha muito petróleo, muito dinheiro, e ele queria influenciar não só no Líbano, ele queria influenciar no mundo inteiro. Tanto ele criou um livro chamado Livro Verde e tal. Praticamente ele queria ser um outro Maomé ou outro profeta qualquer, né?
E ele durou até 2011, agora, quando eclodiu a Primavera Árabe e ele foi morto. Então, acendeu a luz na cabeça deles de que nós podemos aproveitar esse momento para expulsar os cristãos do Oriente Médio e estabelecer o Estado Islâmico, né? Como aconteceu agora em 2014 com o Estado Islâmico, né? Eles expulsaram centenas, milhares de famílias na Síria e no Iraque também. O Iraque, até 2003, ele contava com quase 20% da população era cristã. Hoje não é nem 5%. O restante já fugiu ou morreu. Nossa. Né? Então, aí quando aconteceu esse episódio tal, logicamente os cristãos começaram a se armar tal, vem Israel e ofereceu ajuda para eles, né? Ajuda militar, armamento, munição, treinamento, etc. Aí começa a vir à tona o lado obscuro do ser humano, querendo poder. Aí cada um começa a criar um grupo para ele. Eu lembro que só do lado cristão tinha uns 10 grupos. Tinha diferentes, né? Diferentes, né? Um que, por um motivo ou outro, ele aceitou a opinião desse líder, ele não quer a opinião do outro líder. Aí, mas os líderes, à noite, sentavam, tomavam um uísque junto. Né? Que nem nossa política hoje. Sim. Né? No holofote são inimigos. Atrás da cortina. Então, aí aconteceu isso, muita gente acendeu neles tipo assim, eu posso ganhar dinheiro. E realmente, muitos ficaram arquimilionários com a situação da guerra. Né? Onde até hoje eu tenho nome, se eu posso falar depois, com detalhes, né? Como isso aconteceu. Né? Tipo assim, um líder cristão em 1990, quando acabou a guerra, ele vendeu armamento da milícia cristã para a Iugoslávia, onde hoje é a Sérvia, para os sérvios, né? Algo em torno de 300 milhões de dólares, e ficou para ele o dinheiro. E isso ele foi fruto de um trabalho, vamos dizer assim, a milícia cristã cobrava imposto das comunidades cristãs para poder suprir a guerra. Então o armamento que foi comprado era dos cristãos, e ele foi lá e vendeu e ficou com dinheiro. E 300 milhões de dólares em 1990, então foi coisa de bilhão. Hoje, jogando para o dia de hoje. Bilhão exato. De dólar, que seria quase 10 bilhões de reais. 5 bilhões de reais hoje. Né? Então, isso que acontece geralmente nas guerras. Tem um filme, Senhor das Armas, relata bem essa situação. Né? Hoje, por exemplo, ao longo dos tempos, tem por exemplo, aquele grupo Wagner, né, da Rússia. Onde tinha guerra, o grupo Wagner estava lá, mas ele estava lá porque ele ama aquele povo? Não, porque estava ganhando dinheiro com armamento ou com serviço de rebeldes? Não, quando está serviço só de dinheiro, assim, mercenários, sim, né? Sim. Então acaba tendo esse tipo de atitudes. Né? Então começa a vir o dinheiro e o poder monetário e o poder político começa a ascender e começa a se matar entre eles para alcançar o objetivo. Sim. E quando você falou ali sobre o ataque ao aeroporto de Beirute, você mencionou que foi em 72. Acho que 72 ou 73, não me recordo, vou localizar essa data. É só para meio que colocar na mesma página as pessoas de que quando a gente começa a falar sobre esse deslocamento, esse armamento dos palestinos, esses deslocamentos islâmicos naquele contexto, a gente está falando de antes das histórias de infância que você estava contando aqui. Exato. Então, ali, as histórias de infância que você contou já são um desdobramento desses momentos, exato. E a gente fala também do Muammar Gaddafi, que morreu em 2011, quer dizer, esse cara estava participando lá em 70 já. Em 70 estava super ativo. Super ativo, e quer dizer, quantos anos ele ficou ali influenciando na política da morte ali no Oriente Médio, né? No Oriente Médio, na África,
aqui na América do Sul, na questão dos Farc, etc., onde tinha rebeldes, ele estava patrocinando. Então eu quis pontuar isso mais para a gente ficar entendido que quando a gente fala das movimentações palestinas, a gente está falando do período pré-75. Pré-75. E as histórias que você começa a ter consciência, vamos falar assim, ali a partir dos 8, 10 anos de idade, é 75 para frente, mais ou menos. Exato. Na verdade, assim, também tem, como a gente fala, a guerra árabe-israelense. Teve a guerra da independência de Israel, depois teve o episódio da Guerra do Canal de Suez, em 56, depois Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a Guerra de Yom Kippur, em 1973, né? No dia 7 de outubro de 73, onde o exército egípcio retomou o Canal de Suez e o exército sírio tentou retomar o Golã, né? Então, aí acontece também um episódio muito assim, nítido para mim até hoje. Eu tinha 8 anos de idade. De um combate aéreo aconteceu em cima da escola, onde nós tínhamos... Era os primeiros dias de volta às aulas, né? Mas esse foi o estopim dessa guerra, do Yom Kippur? Não, na verdade esse é o borbulho da guerra de Yom Kippur. Ela já estava no ápice dela. A guerra de Yom Kippur, ela aconteceu, na verdade, o Anwar Sadat, o presidente do Egito, ele queria retomar as terras perdidas na Guerra dos 6 Dias. Ele se armou muito bem, escondeu de todo mundo, até da própria União Soviética, que apoiava ele totalmente, mas combinou com Hafez Assad, o presidente da Síria. Aí ele num dia abrir um fogo e conseguir atravessar o Canal do Suez e romper a linha chamada linha de defesa de Berlif. Berlif é um general israelense que pensou essa linha. Depois eu conto sobre ela. Aí, no decorrer dos combates, 2 aviões israelenses, eles vieram bem baixo. O que aconteceu que surpreenderam Israel com os mísseis SAM-7, que ele segue o calor da turbina. Até então não seguia o calor da turbina. Ele apontava e ia reto. Se atingiu o alvo, está atingido. Se não, o míssil perde no espaço. Então, até então, essa coisa do míssil que a gente vê nos filmes, que persegue o jato e tal, não existia. Então, essa é novidade. Aí, o Israel não sabia o que estava acontecendo, porque os mísseis estavam alcançando os aviões deles tão assim, certeiro. Tanto que perderam muitos aviões. Eu lembro de 2 episódios dessa guerra. Meu pai sempre gostava de ler jornal. Aí tem 2 episódios assim. Os pilotos israelenses, alguns deles decidiram não querer cair na mão do inimigo vivos. Então eles se acorrentaram no avião para não se injetar. Não queremos nos injetar. Aí tem um avião que foi derrubado pela defesa síria, e tem uma imagem do piloto carbonizado, com 2 correntes, amarrando ele para num momento de desespero se injetar. Então alguns optaram para se acorrentar. Um segundo episódio, uma caricatura do presidente da Síria, Hafez Assad, com calibre 12, cano duplo, caçando. E aquele de pendurar passarinho estava assim cheio de Phantom 5, Mirage 3 e tal, né? Alusão ao como ele está caçando os aviões israelenses. Aí Israel começou a tentar entender como eles estão alcançando os aviões israelenses. E não tinha balões de calor e tal. Baseado nisso que eles criaram a ideia de espalhar balões de calor para os mísseis seguir o calor mais intenso do que a própria turbina. Então, para isso, eles optaram em ir para bombardear uma refinaria na Síria,
que fica a 50 quilômetros da nossa cidade, bem baixo no Vale do Becá. Eles voaram bem baixo, coisa de 30 metros. E isso não é fácil de você voar 200 quilômetros a uma baixa altitude, tão longa distância. Aí foram lá bombardear, eles conseguiram escapar dos radares sírios. Bombardear a refinaria. Na volta, 2 aviões MiG-19 ou MiG-21 vinham atrás deles. E nós tínhamos a volta às aulas no Oriente Médio e no Hemisfério Norte, tudo. Ela começava hoje a antecipar, hoje modificar um pouco essa questão. A gente ficava 3 meses de férias. Julho inteiro, agosto inteiro e setembro inteiro. A gente voltava dia 2, 3, 4 de outubro. Que nem aqui a gente volta hoje às aulas dia 1 a 5 de fevereiro. Aí nós tínhamos, assim, os primeiros dias de aula, né, estávamos no pátio, às 10 horas, de repente 2 aviões israelenses vinham de volta. Aí eu estava estávamos lá fora, né, o avião passou quase raspando a torre da igreja. Eu lembro certinho a barriga do avião, assim, com os mísseis dele pendurados. Qual que era o modelo, para a gente pesquisar depois? Se não me falha a memória, era ou Phantom 5 ou Mirage 3, não me lembro, esses 2. Aí, logo atrás deles, vem os MiG sírios. Aí, a criançada começou a deitar no chão de medo e tal, e eu corri para cima da escola para poder assistir o que vai acontecer na frente. Dito feito, o avião, aí o que aconteceu? Eles descobriram, né, naquele momento, que os mísseis SAM estavam seguindo a turbina. Então, estavam seguindo o calor. Então, eles tomavam uma altitude, para poder desligar a turbina, para poder fugir dos mísseis. Então, mais para frente um pouquinho, os aviões israelenses subiram. E os aviões sírios já estavam na mira dos aviões sírios, né? Eles subiram. Quando os sírios lançaram os mísseis, eles desligaram as turbinas, os mísseis vazaram, eles deram um looping e ficaram atrás dos aviões sírios. Cena de Top Gun. Cenas de Top Gun mesmo. E conseguiram derrubar os 2 aviões sírios. Eu lembro certinho que um piloto sírio, ele estava mais ao leste, ele se injetou e caiu nas montanhas do leste, nossa, né? E o outro caiu no vale para o oeste. Mas conseguiu se ejetar? Os 2 se ejetaram, né? E aí, você assistindo de camarote essa batalha? Com 8 anos de idade. Aí, lá para as 4 horas da tarde, vem um helicóptero sírio vasculhando a região, e o piloto dobrou a paraquedas dele, colocou o capacete dele e se escondeu. Quando viu o helicóptero chegando, achou que era helicóptero israelense querendo capturar ele. Aí ele se escondeu numa caverna. Eles desceram de helicóptero, os sírios, pegaram o capacete e a paraquedas e voltaram, porque não acharam o piloto. Aí, 4 horas da tarde, o piloto pegando carona com um pastor de ovelhas, vindo no jumento dele. Aí, entregou ele para a polícia, né? Como nós somos uma cidade fronteiriça, tem alfândega, tem polícia tipo alfandegária, tem uma estrutura policial grande. Aí ele desceu lá, avisaram o exército sírio que ele estava lá. Aí, às 4 horas da tarde, voltou os helicópteros do exército sírio e levaram ele. Eu lembro certinho desse episódio. Esse é um episódio quente para a gente dar o gostinho para o pessoal que está vendo, para a gente poder dar início no próximo episódio, né? E é uma história chocante, porque uma criança de 8 anos assistindo um combate aéreo que hoje a gente tem que ir num IMAX do cinema para ver o Tom Cruise fazer, né? Exato. Mas eu acho legal, acho que por hoje foi mais do que suficiente, né? Eu queria dizer para as pessoas que estão vendo a gente que
A gente fez um apanhado de tudo para poder dar a entender o que está vindo pelos próximos episódios, mas a partir dos próximos a gente começa uma cronologia dos fatos e a gente começa talvez a tratar de um pré-guerra, né? Então, a gente... Eu acho que a gente tem que sempre, tipo assim, por que os palestinos estavam no Líbano? Porque saíram da Palestina. Mas por que saíram da Palestina? Porque foi criado o Estado de Israel. Mas como foi criado o Estado de Israel? A gente tem que voltar. Então, em vez de fazer isso de ré, então a gente vai lá atrás, onde surgiu a volta à Terra Prometida, surgiu a ideia da criação do Estado de Israel, e a gente vem contando os episódios até a eclosão da Guerra Civil do Líbano. Então hoje, né, a gente conseguiu se apresentar, conseguiu colocar a história na mesa, tirar do papel, isso que era uma ideia que estava... Há muitos anos na cabeça. E aí, a partir dos próximos episódios, a gente segue uma cronologia e aí a gente conta todas essas histórias, a gente faz as pessoas entenderem o porquê dessa confusão, né, no Oriente Médio, que ninguém entende, até porque não é uma coisa abordada. Na verdade, a gente vai tentar explicar. Tentar explicar. Se as pessoas vão entender, a gente espera que sim. Porque nem eles estão se entendendo, então agora vamos tentar explicar o inexplicável. Exato. A gente vai colocando de uma forma didática, a gente vai trazendo imagens, a gente vai trazendo recortes históricos e depois a gente entra de cabeça, eu acho que na parte mais interessante da história, que é aquela parte realmente dentro da trincheira, a parte onde você estava vivenciando aquilo na pele, que é o que todo mundo quer saber, que eu acho que é o que todo mundo gosta também de ouvir, porque não é todo dia que você tem um veterano disposto a descrever os episódios, ainda mais você que tem isso documentado em fotos. Então a gente vai trazer essas fotos para cá para poder mostrar pro pessoal, né? Então, essa é a ideia, né? Dar uma luz sobre esse acontecimento que vira e mexe, vem à tona no Oriente Médio. A gente tenta explicar os motivos da guerra de hoje em Gaza, para poder também elucidar um pouco a história. Show de bola. Então, eu espero que todo mundo tenha gostado, espero que estejam aqui no próximo episódio para a gente poder retomar esses confrontos espetaculares, cinematográficos, e que a gente possa, né, colocar luz na história. E valeu, pai, obrigado por a gente ter conseguido executar esse episódio inteiro. E bora lá, vamos pro próximo. Bora lá.